bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E além de aprender, você vai ficar com fome ao final desse Nerdologia sobre a origem das tradições de Natal. A época do Natal possui muitas tradições, algumas mais antigas, outras mais novas. Uma delas, é claro, é o Papai Noel, cuja origem já vimos aqui no Nerdologia, inclusive. Muitas dessas tradições são coisas que consideramos automaticamente natalinas, mas frequentemente sem entender direito o início ou o significado original desses costumes. Uma dessas tradições é a árvore de Natal, sempre muito enfeitada e com aquelas luzinhas cujos fios ficam todos enrolados. Seja uma árvore menor na sua casa, sejam as grandes árvores que tornam-se atrações em cada cidade, como a árvore de Natal do Rio de Janeiro, a maior do mundo, embora artificial, ou a que foi exposta em Seattle em 1950, a maior árvore de Natal natural da história. A origem da árvore de Natal é especulada como uma adaptação cristã de costumes mais antigos, de decorar casas com ramos ou galhos de plantas perenes que não perdem a cor nem morrem durante o inverno do hemisfério norte, simbolizando a natureza verde, a fertilidade, ou talvez apenas para dar uma animada no ambiente invernal. Esse costume é certamente a fonte das guirlandas de Natal, cujo desenho elaborado tem origens romanas, precede o cristianismo. E uma das primeiras referências cristãs desse costume está em Portugal, com orientações católicas para que igrejas fossem enfeitadas com ramos e louros decorados com laranjas iluminados com velas. A árvore de Natal, como conhecemos, entretanto, surge e se difunde com a Reforma Protestante em regiões alemãs e pelo Mar Báltico, com a primeira referência escrita produzida na Alsácia, em 1521. É possível que essa popularidade tenha origem nos invernos mais rígidos da região, ou no fato de que povos germânicos antes do cristianismo cultuavam alguns tipos de árvores em sua mitologia. A associação entre as árvores de Natal e o norte da Europa era tão forte que a primeira árvore de Natal no Vaticano foi colocada apenas em 1982, pelo fato do então Papa ser polonês, região que tinha o costume da árvore. Também é recente o costume de colocar algo no topo da árvore, como uma estrela ou um anjo, que surgiu no século XIX, especialmente no Reino Unido. E as datas para montagem e para desmontagem da árvore também variam de acordo com o lugar e o contexto. Outra tradição natalina muito comum é a do presépio, representando como teria sido o nascimento de Jesus, parcialmente inspirado em descrições na Bíblia. Essa é mais antiga, remonta ao século XIII, organizada pela primeira vez por Francisco de Assis, e foi mais um teatro do que uma representação exposta, com pessoas representando as figuras bíblicas e animais reais, com a bênção do Papa. Presépio é uma palavra latina que significa estábulo, já que Jesus teria nascido em um. E, antes que perguntem, a palavra presepada tem sim relação com presépio, ao menos segundo o lexicógrafo Silveira Bueno. Presepeiro era quem montava presépios, e, provavelmente, de encenações de má qualidade do presépio, muito comuns de serem improvisadas em cidades do interior do Brasil, o termo ganhou o significado de ser algo ridículo ou de zombaria. Voltando às tradições, a ideia do presépio era valorizar a data como o nascimento de Jesus, não apenas como uma festa com comilança e presentes, e tornou-se muito popular, sendo adotada por toda a Europa. Com o tempo, o uso de pessoas deu lugar para o uso de estátuas e esculturas, cada vez mais detalhadas e com figurinos cada vez mais elaborados, que tornaram-se parte do patrimônio das paróquias e vistas como obras de arte. Normalmente as figuras envolvidas são o bebê Jesus, Maria, José, os 3 reis magos, anjos, pastores com suas ovelhas, todos esses descritos pelos apóstolos, e mais um burrinho e uma vaca, cujas justificativas estão no livro de Isaías, do Antigo Testamento. A vaca representa a paciência e o burrinho a humildade, e é possível que a vaca também representasse os sacrifícios descritos no Antigo Testamento. Em Portugal, é costume que o presépio seja montado semanas antes do Natal, mas sem a figura do bebê Jesus, que só é adicionada depois da meia-noite do dia 25 de dezembro. Já a tradição de trocar presentes no Natal tem origem no relato de que os 3 reis magos trouxeram presentes para Jesus no dia de seu nascimento, ouro, incenso e mirra. Como falamos no Nerdologia sobre o Papai Noel, muitos dos costumes de Natal são criações recentes, influenciadas pela literatura do século XIX. A tradição dos presentes é possivelmente um caso desses, já que, na Idade Média, os presentes costumavam ser trocados no dia de São Nicolau, 6 de dezembro.
Outro símbolo natalino é a música, com diversas canções tradicionais de Natal, como a versão da Simone para a música de John Lennon e Yoko Ono, ou o hit da Mariah Carey que virou meme. A origem da tradição está nos cantos eclesiásticos das missas, e o primeiro hino natalino foi escrito no século IV por Ambrósio, arcebispo de Milão, na Itália. Novamente, Francisco de Assis teve um papel importante na popularização, já que no século XIII ele incentivou que cânticos natalinos fossem adaptados para os idiomas locais, não mais restritos ao latim. Também nesse período que corais populares começaram a se apresentar em praças ou indo de porta em porta pelas casas. Com a reforma protestante, as canções de Natal se tornaram ainda mais comuns, já que o uso da música popular e dos idiomas vernaculares eram incentivados por Martinho Lutero. Com o tempo e novas tecnologias, como a imprensa e a gravação de som, chegaram ao patamar que existem hoje, e, diversas vezes, as principais músicas das paradas dos Estados Unidos foram músicas natalinas. E existem para todos os gostos, como as rock ópera natalinas da Trans-Siberian Orchestra. E, já que citamos Milão, é de lá que vem algo muito comum no Natal brasileiro, o panetone, que significa pão grande ou bolo grande, numa tradução literal. Claro que pães e bolos com frutas secas eram consumidos desde a antiguidade, mas o panetone, como conhecemos, começa a ser criado no século XV, nos registros de Giorgio Valagussa, que servia a Ludovico Sforza, duque de Milão, e vai ganhar as características atuais no século XIX. Existem diversas histórias folclóricas sobre quem inventou a receita, e a mais famosa diz que o assistente do cozinheiro do duque preparou uma sobremesa emergencial com sobras, após a sobremesa da ceia de Natal queimar no forno. É improvável que isso seja verdade, e o fato é que a imigração italiana pelo mundo levou o panetone para diversos outros países, como o Brasil e o Peru, o lugar em que proporcionalmente se consome mais panetone no mundo. E ele não é o único bolo associado com o Natal de origem italiana, já que existem outros exemplos, como o Pandoro da região de Verona, menos comum no Brasil. E o uso de frutas secas e uva passa tem um motivo antes que algum de vocês fique reclamando de uva passa no arroz. Essas tradições possuem origens europeias, onde o Natal é no inverno, ou seja, as frutas eram secas para serem conservadas por mais tempo, já que a colheita das uvas normalmente ocorre por volta de setembro ou outubro na Itália, por exemplo. Agora, de quem foi a ideia de colocar chocolate no panetone? Aparentemente, os italianos já consumiam o pão com lascas de chocolate, mas a ideia de encher e cobrir de chocolate até não caber mais é genuinamente brasileira, pois quem tem limite é município. Nos comentários do Nerdologia sobre os deuses da Grécia Antiga, perguntaram como Hermes poderia ser o protetor dos ladrões e dos comerciantes ao mesmo tempo. Resumindo bem, ele seria um protetor de pessoas sem raízes fixas, que viajam, mudam-se constantemente, seja um mercador numa rota comercial, seja um ladrão que ia de cidade em cidade. Muita gente comentou sobre o relacionamento entre Afrodite e Ares, se eles seriam casados ou na verdade amantes, com Hefesto como o marido dela. Depende da fonte. Algumas retratam ela casada com Hefesto e tendo Ares como amante, com ambos sendo pegos no flagra pelo marido traído. Outras, como a Ilíada, mencionam Afrodite e Ares como um casal, e Hefesto seria casado com Aglaia, uma das graças. Além disso, nenhuma fonte atesta que Afrodite e Hefesto tiveram filhos. Finalmente, corrigir uma confusão de imagens na tela entre duas das deusas citadas, pedimos desculpas. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem nosso canal para conhecer mais sobre festas populares e até a próxima!